temos o culto de celebração, a aula 16 e 11. Irmãos, quem não veio tem que ir ali de quinta-feira. Quinta-feira tem sido uma bênção, tem sido gostoso. Lá na casa do Senhor, gostoso todos os dias. Mas quinta-feira é um dia onde nós tiramos para orar. Nós oramos uns pelos outros, pela nossa necessidade, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelos pedidos de oração que as pessoas fazem. A pastora deu um caderno e ela só liga para ela coloca esse pedido no caderno, esse caderno é trazido para cá e nós oramos por esses pedidos. E Deus tem sido maravilhoso, nos agraciado. Glória a Deus. Então, se você puder, não fique de fora do culto de quinta-feira. Se você precisa, bem. Se não precisa, faça o esforço para te abençoar. Porque você foi chamado para ser abençoador. Deus enche o seu vaso para que o seu vaso transborde. E vai transbordar para onde? Para fora. Então você vai abençoar o seu irmão. Você abençoando, você abre portas para Deus te abençoar. Aleluia! Dai e dá sem gozar. Se você dá, Deus te abençoa. Amém? Você está recuperando a parte financeira, mas nem tudo é só financeiro, porque Deus é completo. Deus é material, espiritual, Deus é tudo. Então não fique de fora. Amém? E nós vamos ter o nosso culto de comunhão. Tem sido uma bênção, amados. O segundo mês de cada mês, segundo domingo de cada mês, nós nos reunimos aqui às 9 horas da manhã, onde participamos de um café. Tem sido gostoso, nosso café, nosso bate-papo. Depois nós subimos aqui para o templo, onde celebramos a Santa Ceia. E é muito gostoso, amado. Então não fique de fora. Venha, o que é Santa Ceia? A Santa Ceia, você vai fazer um culto de memória. Você vai se lembrar do que Cristo fez por você na cruz. Você vai se lembrar do que Ele fez por você. Você andava no mundo perdido, muito doente, cheio de problema, veio para a igreja e Jesus os resgatou, transformou na sua vida. Então é um dia tirado para nos lembrar do que Jesus fez na cruz, fez por nós e está fazendo por nós. Então um culto de memorativo, vai dizer um culto de comunhão. Então não fique de fora, não fique de fora. É o segundo domingo de cada mês, às 9 horas. Você vem, desce lá no salão, toma café conosco, ora, subimos, ficamos com o culto abençoado. Você vai para a sua casa, tem seu almoço, é livre, à noite não teremos culto. Então tem sido bênção, não fique de fora. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, não fique de fora da escola bíblica digital. Amados, antigamente era escola bíblica dominical, porque as igrejas se reuniam aos domingos de manhã. E era bênção, você levantava cedo, casado, preparava os filhos e tinha que ir para a igreja, correria para ir para a igreja. Depois a irmã tinha que voltar para casa fazer almoço. Era um dia corrido, não era um dia de descanso, era um dia de luta para as mulheres. O homem já mais folgado, em casa assim, só pai pergunta: o almoço está pronto? Era assim, né? Hoje mudou um pouco, mas hoje você não precisa essa correria toda. Hoje você tem a escola digital no seu sofá, no seu celular, no computador de mesa, no notebook, no conforto do seu lar. Você entra e participa daquele estudo. Amado, participar é fazer pergunta. Fazer pergunta, interagir. Porque a gente só cresce em conhecimento quando nós interagimos. Você faz pergunta. Claro, nem tudo a gente na mesma hora, mas vamos orar e o Espírito Santo fala. E Deus vai falar conosco na semana seguinte. Você vai ter a resposta daquela pergunta que você fez, caso não tenha resposta imediata, tá bom? Então, faça o esforço. Está terminando a escola bíblica digital esse ano, só a próxima sessão que nós paramos, em janeiro. Não fique de fora, não fique, mas faça o esforço. Jesus falou: crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento você adquire lendo a palavra, não dispense, leia a palavra, coma, e também participando dos estudos, dos temas.
Cristo e a minha vocação, a prosperidade. Então você pode fazer pergunta. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Salmo 29, está escrito assim: Davi exorta e louva a majestade de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor quebra o cedro do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e a Sirion, como um novo unicórnio. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu tempo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia, aleluia. No Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo. Aleluia. O Senhor é o meu escudo. Escudo, amado, é barreira de proteção. O escudo é aquele que te protege. Então, quem te protege é o Senhor. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer. Amado, uma coisa mais gostosa quando você é socorrido pelo Senhor. Quem teve aqui na quinta-feira, eu vi o que eu falei. Eu fui para Guararema, eu vou falar resumido aqui, só para os irmãos se alegrar comigo. Eu fui para Guararema fazer uma entrega para o meu genro e ele me deu o dinheiro para o pedágio, R$20. Era o dinheiro que eu tinha, R$20. Só que o pedágio eu não sabia. Já tinha outra vez, mas eu tinha esquecido. Era o primeiro R$5,20 e o segundo R$4,90. Somando tudo de volta, R$5,20. Eu só tinha R$20. Quando eu chego no segundo pedágio, eu pago o pedágio, aí o coração acelera, né? Meu Deus, e agora? Eu falei assim: Jesus, entrei numa enrascada assim, só porque eu não sabia quanto estava dando, orei, me perdoe, Senhor, me ajuda. Jesus, me ajuda, o que fazer? O que fazer? Essa foi a verdade do Senhor. Eu fui para agora, na cidade, está livre, na beira principal, passo no declive, faz uma roubada do declive. Eu olhei assim para o canto, eu vi um negocinho parecendo uma moeda. Eu falei: será que eu estou vendo? Parei o carro, desci, fui olhar, quando eu cheguei, R$1. Eu falei: obrigado, Jesus! Glória! Esse é o Deus! Esse é o Deus! 20 centavos eu precisava. Eu precisava de 25, porque na primeira cabine a moça me deu o troco errado, me deu 25 centavos a menos. Mas não percebi. Então eu precisava de 25 centavos, Deus me deu R$1. Na face da terra, homem mais feliz do que eu. Eu vim para cá sorrindo, quinta-feira eu estou sorrindo até hoje. Quando eu leio isso aqui, é real. O Senhor é minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração e foi socorrido. Deus me socorreu. Aleluia. Senhor, eu vou voltar, vou pagar o primeiro pedágio, sair para o Mogi, vir para o Suzano para sair, não pagar o segundo pedágio. Só que eu tenho igreja. Eu tinha um culto. E Deus me socorreu. Então, quando eu leio essa palavra, mesmo esse como esse, amado, a palavra é viva. Deus, Ele socorre o seu povo. Continuando, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os, exalta-os para sempre. Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que pagou um alto preço, que nos resgatou e nos fez geração eleita, povo abençoado, preparado, pronto, capacitado para abençoar. Aleluia! E quando você tem um vaso, o vaso está cheio, e você usa aquela água para regar uma planta, e aquele vaso está preparado para receber água nova. Quando você abençoa, você está preparando o seu vaso para receber as maravilhas que Deus tem
Saber que o nosso Deus é um Deus vivo, ressuscitou. Isso é verdade. Isso é a nossa primazia. É saber que Jesus ressuscitou e está vivo e nos socorre. Eu fui prova viva disso. Socorro do Senhor. E eu estou radiando de quinta-feira até hoje. Ainda estou radiando. Quando eu fecho os olhos, ainda vejo aquela moedinha naquele canto. Ainda vejo puxando, eu estou puxando breque de mão e descendo para ver aquela moedinha. Ah, que moedinha abençoada! Não foi o valor que ela teve na expressão de R$1, mas foi o que esse real causou na minha vida. Então não tem outra coisa a dizer assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor é vivo e realmente o Senhor socorre o seu povo. Amado, quero convidá-los a ficar de pé para nós orarmos, em seguida louvar o Senhor. Amém? Enquanto nós louvamos, o irmão, a irmã, se quiser, pode abençoar a casa do Senhor, que o Senhor diz na sua oferta, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por este dia, Pai, que o Senhor nos deu. Um dia, Pai, aonde nós nos alegramos, porque nós iniciamos o dia dizendo: aleluia, hoje é domingo, vou à casa do Senhor. E começamos, ó Pai, a pensar neste dia para estar na sua casa, Pai. Saber que o Senhor está aqui nos esperando, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava nos aguardando, nos abençoando. O Senhor nos trouxe segurança para junto, Pai, estarmos aqui na sua casa, louvando, glorificando o teu santo nome e tendo, Pai, comunhão uns para com os outros, Pai. Pai amado, eu quero lhe pedir nesta noite, Pai, que a sua mão continue estendida sobre esse lugar. Que aquele que entrou nesta noite, ó Pai, precisando do socorro do Senhor, a sua mão alcance. Aquele que veio, ó Pai, buscando o Senhor, talvez uma cura, seja curado. Aquele, Pai, que veio buscar a paz, que a tua paz, Senhor, transborde sobre a sua vida, Pai. E que ele possa sentir e viver a paz do Senhor sobre o Senhor, sobre a sua vida, Pai. Pai amado, prepare, Senhor, nossos corações, ó Deus, nos ajude a preparar o nosso coração para receber a semente da sua palavra. Meu Pai, o preparar da terra é o homem, mas a chuva é o Senhor que dá. Que nesta noite, Pai, a chuva do Espírito Santo venha sobre nós, Pai, a encher as nossas mentes, os nossos corações, para que a tua palavra, Senhor, produza em nós aquilo que foi enviada, Pai. É o que eu lhe peço, lhe agradeço, Pai, porque o Senhor disse pedir e assim usar. E nós pedimos, Pai, e lhe agradecemos pelo socorro do Senhor dispensado sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar, amado. Amém. Vamos continuar de pé. Vamos para o Senhor com alegria, com o cântico Adorai. Nós estamos com um problema de transmissão, tem problema no computador, mas Deus tem para nós. Amém?
Amém, glória a Deus. Desculpa, o meu deu problema no computador, tá bom? Sonda-me. Conhece, né? Quebrando o meu coração. E o Senhor Jesus possa sondar as nossas vidas, os nossos corações. Amém? Me conhece,
sobre as águas. Amém? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me vai andar sobre as águas. Amém? Isso me gira.
Glória a Deus. Amado, ainda em pé. Vamos abençoar o nosso pregador. Estenda a sua mão. Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és, Pai, aquele que tem nos tomado pelas mãos, nos guiado pelos seus caminhos. Nesta noite, eu quero pedir em nome de Jesus que nós possamos esvaziar de nós, para ser cheio da Sua palavra nesta noite, Pai. E que Seu Santo Espírito, Pai, possa nos fazer lembrar do que é ministrado nesta noite, para que nós possamos colocar em prática, Pai, ser praticante não meramente no vídeo. Usa para o Teu Filho, Pai, com poder, com glória, com a Tua majestade, Pai. Que nós possamos ter uma noite, Pai, abençoada na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Quero nessa noite compartilhar com a igreja o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo também número 9. Serviço, um amigo cristão perguntou se eu era crente. Eu falei sim, qual igreja? Batista. Ele falou assim: olha, Batista é bom de briga, hein? E rapaz, briga. Amém? Que diz assim: Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, quando Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Amém? Glória a Deus. Lendo esse texto, me recordo um pouquinho de nostalgia, começo da minha caminhada, às vezes que eu evangelizava de casa em casa, a maioria das vezes eu li esse texto. Muitas das vezes, quando surge essa oportunidade de pregar, eu sempre peço direção a Deus. E muitas das vezes o que acontece é uma percepção da minha realidade. Quando eu começo a perceber o que tem acontecido no nosso contexto atual, tanto no meu evangélico quanto no meu secular, eu percebo que muitos de nós faltam um pouco mais de discernimento com relação a alguns assuntos. Aqui nessa história em particular eu vejo muita coisa que me chama a atenção, em particular alguns personagens. Eu quero discutir através desses personagens. Nós temos um grupo religioso, que é os fariseus. Nós temos os pecadores, era só Levi ou Mateus, mas os convidados também destacaram. Temos Jesus, nosso Salvador, que estava ali como propósito. Temos também os discípulos, e cada um deles tem um papel importante nessa história. E cada um deles nos faz refletir sobre a minha realidade atual. E quando eu olho para os fariseus, me dá um pouquinho de nostalgia, porque eu não sei vocês, tenho um pouco mais de 10 anos na fé, e no começo da minha caminhada, eu era um pouco extremo. Aqui você percebe que os fariseus eles são bem extremistas em muita coisa. E
E atualmente existe uma briga, por assim dizer, entre alguns crentes que são mais conservadores e um pouco mais religiosos no sentido, e um pessoal que está entrando numa visão mais liberal. E hoje nós temos esse debate muito intenso, o que ainda é para ser mantido, o que hoje pode ser liberado. E a nostalgia traz as minhas lembranças, porque eu cresci num contexto cristão, aonde ou tudo era pecado, ou tudo era do diabo. Eu não sei se você já viu. Quando eu ouço o pastor falar, eu acho que o tempo dele é um pouco mais complicado. Mas eu ainda vivi num contexto onde tudo era pecado. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela tinha o cabelo curtinho e eu entrei num debate com o pessoal da minha família se cortar cabelo era um pecado. Acredite se quiser, eu fui chamado de religioso, desviado fora da igreja, porque eu decidi que era pecado. Só para vocês terem uma noção de como era a pessoazinha que eu vivia, e eu confesso que eu fui um pouco desse lado também. Só que quando eu fui estudar um pouquinho de teologia, eu me lembro que uma das matérias que me faz ter essa metanoia, essa mudança de pensamento, é a matéria de heresiologia, e também apologética. Porque em específico a apologética é a matéria que a gente aprende um pouco sobre religiões para confrontar e para defender aquilo que a gente crê. E uma coisa me chama a atenção é que toda religião, toda fé equivocada, eles pensam que eles estão 100% certos. Eles acreditam que eles são o dono da verdade, que está todo mundo errado. E aí, eu me parei um momento da minha vida, 2, 3 anos depois, e disse, rapaz, será que eu estou equivocado? Será que eu não penso na verdade eu estou errado? Isso fez com que eu fizesse aquilo que o apóstolo Paulo faz, quando ele é chamado por Deus e ele volta antes de ser esse pregador que ele foi. Não sei se vocês sabem, mas o apóstolo Paulo ele foi o que ele é hoje, mas ele ficou aí um pouco mais de 10 anos lá de molho. E nesse período, uma das coisas que ele fez foi fazer uma releitura do Antigo Testamento, porque ele não tinha visto Cristo ainda revelado. E ele foi fazer essa revisão para entender aonde ele estava equivocado e aonde ele precisava amadurecer. Pegando essa lição, eu procuro ainda hoje fazer essa breve revisão. Será que eu não estou equivocado no pouco que eu estou aprendendo? E aonde é que eu preciso amadurecer na fé? E quando eu olho para isso, eu saio um pouquinho dessa visão um pouco farisaica. Só que aí tem um problema. Porque se nós não tivermos cuidado, a gente acaba entrando de cabeça também nessa visão liberal demais. E eu quase que entrei no relativismo. Depende, pode ser para você, pode não ser para mim, depende de qual que é o contexto, qual que é o seu... E aí eu fiquei nessa de depende, fiquei no que tem, no nada a ver. Até que Deus falou, pera, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Eu gosto de outra frase dele que é, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E quando eu começo a pensar nisso, eu começo a entender que o equilíbrio é ser extremo sim, para algumas coisas, mas ser também flexível para algumas coisas. E aqui, quando eu chego a essa conclusão, e eu leio esse texto, e eu percebo o contexto, eu começo a perceber que muitos de nós estamos enfrentando um pouco dessa crise, de procurar chegar nesse equilíbrio, que é coisa que é um pouco difícil. Alguns anos atrás, houve um censo do IBGE, que tentou contar os evangélicos, isso tem muitos anos, tem uns 3, 4 anos, e eles contabilizaram ali, no total dos brasileiros, 30% já eram considerados evangélicos. E, passados os anos, creio eu, que esse número tende a aumentar. Então eu começo a perceber que ser evangélico ou se denominar evangélico tem se tornado comum nos dias de hoje. Tem sido até para algumas pessoas algo honroso. O problema não é assumir biblicamente, o problema é o que o mundo pensa que os evangélicos são, ou o que o mundo realmente acha que os evangélicos têm que fazer. E quando eu
percebo isso, eu começo a tentar entender, será que, faço uma pergunta, será que a igreja ela não tem perdido o seu senso de missão? Será que a igreja ela não tem se perdido? Porque veja, crescimento não é necessariamente, em alguns casos, sintoma de bênção. Eu explico. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma situação em alguma rede social, o pessoal que injeta, não é bom, sabe? É óleo de cozinha ou sulpal, esse cara ficou deformado, horrível, coisa ridícula, e ele já está bonito. E nunca foi até programa de TV. Aquilo é horrível, aquilo é ridículo, você acha que está abafando. O problema daquilo é que quando você injeta óleo direto no músculo, o corpo não absorve, então ele deixa lá espalhado. E isso começa a inflamar o músculo, ele cresce e se forma. Aquilo ali não vai sair do braço dele, e para sair, provavelmente vai amputar. Isso se não matar ele, como matou um cara no passado. O que eu estou querendo dizer é que ele cresceu e ele fez da forma errada, e ele achou que aquele crescimento era bom. Será que a gente, que a igreja não entende que alguns crescimentos não é sintoma de bênção, mas sintoma de inchaço? Inchaço é sintoma de enfermidade? O que me constrangia muitos anos atrás é ver algumas igrejas, alguns movimentos com a doutrina totalmente errada, com a convicção totalmente errada. E muitas vezes eu pensei, Senhor, como é que está tudo errado e está todo mundo ali? Como é que está tudo errado e aquele negócio cresce? E aí Deus me fez ver de perto um evento muito grande em Missões Caídas. E dado algumas declarações antes, eu pensei, rapaz, esse negócio está demorando para cair. Aí quando caiu, não caiu de um jeito horrível. E acabou prejudicando até os verdadeiros. Eu entendo que quando a gente começa com a intenção certa, mas com a motivação errada, a gente pode crescer, mas a gente acaba ficando enfermo. Eu acho que esse senso de proporção é o que faltava nos fariseus, é o que falta em alguns de nós. A apologética também me fez entender que para você confrontar uma religião que você não conhece, você precisa primeiro conhecer um pouco dela. E geralmente a gente confronta usando o que a gente chama prova documental, que é você pegar aquilo que está equivocado, aqueles pontos que estão equivocados, e você vai fundamentar o seu argumento e o errado. Então, para você entender, para você confrontar alguma coisa, você tem que ter um mínimo de entendimento sobre aquilo. Tem que ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo. Então eu quero trazer um pouco do mínimo de conhecimento para ver o que eram os fariseus. Eu teria medo de falar muita coisa, também não tem muita coisa para dizer. Mas muitos entendem que os fariseus vão surgir ali no período babilônico, durante o cativeiro, um pouco antes da soltura. Israel passa ali mais ou menos 70 anos preso no cativeiro, e perto do fim ali eles chegam a uma conclusão. A conclusão é de que aquilo era um juízo de Deus para eles, porque eles não guardaram a lei, eles não cumpriam os mandamentos. E por isso eles estavam presos ali. Ali surge um grupo que começa a criar um movimento para que o povo começasse a entender, a aprender e a guardar a lei. E aí é aquilo que a gente já conhece, faz um pequeno tempo, e acontece aquela história toda. O período de Jesus já era outro contexto, essa estrutura estava muito mais firme, esse pessoal eles já tinha um poder maior socialmente falando. Existia até um ditado popular que dizia que se duas pessoas fossem para o paraíso, uma delas tinha que ser fariseu. Então os fariseus, eles eram dos quatro, das quatro, ela era a mais importante. Havia os fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Dentre eles, o que a Bíblia mais cita, os fariseus, alguns momentos os saduceus. E os fariseus eram um grupo religioso da época, por quê? Porque eles tomaram para si esse trabalho, essa incumbência, de não só aprender as leis, mas também de repassar esses mandamentos. Então as pessoas, quando olhavam para eles, as pessoas tinham respeito, as pessoas entendiam que esse povo era santo demais, entendiam que esses caras eram fenomenais demais. Por quê? Porque o que eles faziam, a maioria não fazia. Então eles criavam, através das suas atitudes, eles criavam uma ideia de que para ser de Deus, de que para se chegar a Deus, você tinha que ser daquele jeito. A roupa sacerdotal tinha ali alguns, posso chamar de versículos,
Os fariseus, eles tinham tudo aquilo exagerado. Eles tinham uma roupa muito grande, um versículo muito grande, um negócio enorme. E qual que era o problema dos fariseus então? Então a gente entende que antes da gente entender o problema, a gente tem que entender que eles começaram com uma boa motivação. Eles começaram com uma boa intenção, mas eles vão perder esse senso de proporção e eles vão começar a se perder nos seus próprios ensinos. Qual foi a pedra de tropeço dos fariseus? Os fariseus, eles não tinham só a lei de Moisés, eles tinham algo que era chamado lei oral. O que é lei oral? A lei oral era algo que eles acreditavam que Moisés passou para os irmãos, e o pai passou para o filho passou para o neto. Não tem nenhum documento de nada desses mandamentos escrito, mas o anjo falou a Moisés falou para o povo, ele só não escreveu. Então essa tradição oral é que era o problema. E eram essas coisas que eles, o termo em inglês é chamado, acho que é feito de óleo, que é essas cercas ao redor da lei, que aí é onde eles exageram os mandamentos e agregam seus conceitos pessoais. E aqui é onde está, aí onde é que está o problema da gente. Quando você quer colocar para Deus algo que não precisa. Quando você quer entrar com legalismo na salvação. Salvação mais alguma coisa. Deus mais alguma coisa. Fé mais alguma coisa. E eu me lembro de viver num contexto onde toda hora Deus tinha que falar. Toda hora tinha que ter um milagre. Toda hora Deus tinha que falar alguma coisa. E às vezes eu percebia que o pessoal até estava forçado. Porque tinha que também parecer que ele era espiritual. Tinha que também parecer que ele era crente. E eu vi muita gente não ver muita coisa e ficar com raiva de Deus. E eu falei, peraí, querido, se for por o que você vê, não é por fé. Se você precisar que Deus fale toda hora para você ser crente, então você não crê em Deus. Porque fé não é ver. Se você precisa viver uma experiência todo dia, irmão, já o nome milagre é justamente isso. Não acontece todo dia, pode nunca acontecer, mas se acontecer, é milagre. E é o grande se acontecer. Eu tive mais uma vez que o pastor disse para mim. Mas ele falou assim para mim, olha, eu falei, a discussão foi tipo, vou colocar melhor as palavras. A gente discutiu a ideia de Deus fazer milagre só em resposta à fé. Ele cria que você tinha que dar o primeiro passo. Eu não entendi, não creio bem assim. Como assim? O irmão, a gente vai lá, mas a pessoa tem que dar o primeiro passo. Você está colocando condição para Deus mudar isso? Não, mas se você não fazer alguma coisa, se não provocar Deus, Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Ele não, Deus não é eu que se você dá um jeitinho, se usar um bom argumento, eu vou lá e não, Deus é Deus. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O salmista diz, quando ele escreve o salmo, ele fala, antes que a palavra me saísse a boca, o Senhor já o sabe. Quando ele chama Jeremias, ele fala, antes que você nascesse, as nações já te deu como profeta. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. Isaías afirma que operando Deus, quem me impedirá? E quando eu entendo tudo isso, eu falo, olha, realmente, não é que eu também não tenho que fazer nada, mas é que não é dependendo do que eu faço, tudo vai depender do propósito que Deus tem. Sabe o que a igreja perdeu? Esse senso de propósito. Qual é o propósito de Deus na palavra? Qual é o propósito de ser igreja? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Eu tenho visto esse problema muito grande. E hoje, tem muitas pessoas famosas aí que foram da igreja, que saíram, mas quando eles estavam famosos, ganhando dinheiro, ganhando uma oferta, a igreja era uma maravilha. Saiu da igreja, todo mundo é ruim, todo mundo é religioso, mas se esqueceu do quanto que ele ganhou com a igreja. Teve uma menina que falou assim, para mim isso aí não é pecado. Então assim, errado é Paulo, errado é Pedro, Tiago está errado. Ela aqui está com a razão. Então ninguém vai ler a Bíblia. Vamos escutar essa menina aí. Então não vamos mais, vamos para esse tipo de coisa. Então qual que é o problema do legalismo da religiosidade? É começar
coisa que não precisa. Mas qual é o problema do liberalismo, da ideia liberal? O problema da ideia liberal é você querer inventar o Deus da tua cabeça. É você começar a achar que Deus tem que satisfazer o seu conceito pessoal de Deus. Eu, quando era auxiliei o pastor, Deus me dava uma vez, nós estamos em alguns assuntos, e uma pessoa perguntou por que esse homem de Deus convenceu. Eu falei, olha, eu fui o Espírito, por exemplo. A pessoa, nossa, que é isso? Eu falei, não, eu entendi, qual é o seu conceito de Deus? É pregar com a voz rouca. É isso? É assim? É isso? Não, pastor, não. Eu lembro de um episódio, minha esposa estava presente. Tinha um amigo nosso que era, sabe aquele crente problemático? Era R$1.000 que ia mais para 3. Aí uma vez ele ia tomar uma decisão que era claramente um absurdo. Eu falei, não, isso é muito irresponsável. Está na hora de você pensar mais na tua mulher, nos seus filhos. E falei, não toma essa decisão, está errada. Aí ele falou assim, não sei o que pensou a respeito. 2 dias depois ele vai lá em casa, meu irmão Deus falou comigo. É mesmo, mano? Falou, irmão, Deus falou cajado. Deus falou para você, não, falou que eu tinha que tomar vergonha na cara, falou que eu tinha que ser responsável, que eu tinha que pegar nele. Eu falei, irmão, não foi o que eu te falei há 2 dias atrás? Aí ele olhou assim, irmão, mas sabe, aí foi Deus. Eu falei, irmão, na próxima vez então eu vou ser chateado e falo. Se eu soubesse ser ouvir assim, então só é de Deus eu estou assim. Esse é um critério, você percebe? Que nós estamos criando critérios pessoais para Deus agir. Tem gente que acha que uma revelação para ser Deus tem que depender da linguagem. Se a linguagem for João Filho de Almeida, eis que te digo, filho meu. Assim digo, não. Uma vez eu me lembro de uma história, eu sou cheio da história. Tem uma história do irmão, que os irmãos levantou para fazer uma oração, ele fechou o olho, aí a cachorra queria entrar, da cachorra rosa, o porteiro falou assim, rosa, pode entrar, rosa. O cara lá no culto, homem, deixa o rosa entrar. Tenho eu roupa com rosa desde o meio da mão. Irmãos, isso acontece. Isso acontece e infelizmente. Tem uma história do pastor. E você está percebendo que o que acontece com a gente é que a gente cria conceitos que Deus não criou, a gente cria padrões às vezes que Deus não criou. Irmãos, é o que a Bíblia fala, pronto, acabou. É o que Deus quer, pronto, acabou. Quer saber a vontade de Deus? Obedece ao mandamento que Deus deu para Josué. Sabe o que Deus falou? Aleluia! Deus pega Josué, o que acontece com ele? O líder morre, o líder morre. Quem quer assumir ele? Dor do luto. O que eles vão fazer? Tomar posse da terra prometida. Luta. Então a cabeça dele está assim, ó. A dor de perder alguém que a gente ama. O peso da responsabilidade que ele deve ter lembrado da tortura que foi com Moisés. E agora ele ia pegar esse BO. E mais ainda lutar contra o inimigo de fora. Aí Deus fala uma coisa para ele com relação à terra prometida. Vai que eu sou contigo. Deus não precisaria dizer mais nada. Sabe qual que é o outro mandamento que Deus fala para ele? Medita na lei, dia e noite, praticamente. Sabe o que Deus está falando para Josué? Quando ele diz, eu sou contigo, não precisaria dizer mais nada. Mas quando ele medita na lei, isso é o que a gente não entende. Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os filhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se aceita na hora dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia. Sabe o que é meditar? Pensar nesse. Não é simplesmente ler para saber o que está escrito. Não é simplesmente decorar o que está escrito. Não é citar, é entender como eu posso aplicar isso na minha vida. É entender aonde isso vai parar no meu coração. Por isso a missa diz, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Eu não só sei o que está escrito, eu só não entendi o que está escrito, mas eu agora percebo o que é para fazer. Então quando ele diz para José, primeiro tenha fé, acredite que eu sempre estarei com você. Segundo, medite.
porque isso vai te ajudar no seu dia a dia. Sabe o que a gente está fazendo? A gente quer confiar só no primeiro mandamento. Eu sou contigo. Deus já te mostrou. Agora, o que eu entendo que Deus faz é mais ou menos assim. Eu peguei mas está mal montado, não vou precisar. Mas geralmente quando a gente pega alguma coisa para montar, vem o que? Um manual. Pensa comigo. Você já imaginou, você recebe um manual de como, sei lá, ligar sua TV, montar um público, montar uma estante pequena, uma cadeira, uma mesa, não tem mentira. Tem a mesa lá, pastor Caio. Montei a mesa lá. O que eu precisei para montar a mesa? Um manual. Você já imaginou se toda hora que precisasse colocar um parafuso, ligasse lá para o fabricante? Ô, madeira, onde é que esse parafuso aqui? Como é que faz? Sabe o que acontece? Às vezes a gente vai falar, Deus, e isso, e aquilo. Sabe o que Deus fala para nós? Está no manual. Às vezes, a gente está no culto, a gente está querendo que o pregador fale aquilo que eu queria de resposta. Aquele negócio lá que eu estou pensando. Só é de Deus, não, irmão. A direção que Deus dá para você é a direção que Deus quer dar para você. Quando Jesus está antes de subir ao céu, falou, Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel. Ele falou, não vos compete saber do tempo e as datas que você vai estabelecer por intermédio do seu próprio poder. Mas receberão a virtude do Espírito Santo, que é a divisa do nós, não muito tempo de Deus. O que Deus falou para eles? Não se preocupa com isso vai acontecer. A sua preocupação agora é esperar a promessa. Às vezes a gente está preocupado com umas coisas que às vezes se a gente se atentar ao que Deus está falando, vai resolver o resto. Sabia? Toda vez que eu vou para algum, toda vez que eu estava na igreja, eu vi algum pregador, às vezes eu sabia que o pregador não era lá essas coisas, mas eu pela fé, fechado o olho, Deus vai falar. Eu aprendi a abrir o meu coração e abrir os meus ouvidos, porque nem sempre aquilo que eu quero ver é o que Deus está fazendo. Se eu ficar criando expectativa, olha, irmãos, veja bem, eu conheço crente da minha família que é isso. Eu tenho uns tipos que eles são meio crentes, uma vez eles entram na igreja, aí eles criam na cabeça deles a expectativa, olha, para mim o pastor tem que ser assim, para mim a mulher do pastor tem que ser assim. Para mim, aquele irmão tinha que ser assim. Para mim, aquele irmão tinha que ser assim. Quando ninguém atende a expectativa que ele criou na cabeça dele, ele sai. Eu como pastor ali naquela situação de perfeito. Não, porque naquela situação ali, peraí. Não está isso na Bíblia. Quem diz que é assim tem que ser? Você já leu na Bíblia qual que é o perfil do pastor? É isso que ele tem que ser. Você já leu na Bíblia o perfil do crente? É isso que ele tem que ser. E outra. Ninguém vai ser perfeito, nem do pastor mesmo. Ninguém vai ser perfeito. Se você está esperando que os outros atendam os desejos da sua vossa vontade, você não vai ficar em lugar nenhum. Eu, antes de vir para cá, foi de Deus. Eu ia lá para outro lugar. Eu estava pensando, na verdade, na distância. Na verdade, eu já sabia para onde eu tinha que ir, mas eu vou para ali, porque é mais perto. Se o carro quebrar, eu conseguir andar, não tem problema. Aí chegamos lá, a igreja estava fechada, a gente deu uma volta por aqui, minha esposa deu essa plaquinha e falou, não é igreja. Não é igreja. Aí ficamos 20 minutos, mas vamos ou não vamos? Nós vamos. Ela, vamos? Eu falei, não sei. Não, mas vamos lá. Eu vou. Aí depois ela falou, vai mesmo? É engraçado uma coisa. Eu falei, vamos. E antes de eu vir para cá, eu era de uma outra congregação, eu auxiliava o pastor e a gente divergia algumas coisas que para mim era óbvio de fazer. Pastor, não vou ficar atrás de ninguém não. Pastor, vamos evangelizar. Ninguém está pronto para evangelizar. Aí eu, pastor, acho que você tinha que pegar mais no domingo. Pastor, aí que nunca vi isso. Cheguei aqui, para a glória de Deus. O pastor abriu a Bíblia, explicou o texto do Cristo, soltou o Espírito da glória, a igreja atenta, a igreja entendeu.
pastor foi naturalmente assim, eu falei, glória a Deus, achei. Achei o motivo. Irmãos, a mídia, tudo que aparece na mídia, ele tem confundido a nossa mente. Porque a gente tem perdido o senso de propósito. E aqui nesse texto, por que Jesus citou? Pastor, irmão, você acabou de ler Salmo número 1, que a gente fala na roda dos escarnecedores, Jesus estava lá com aquele monte de pecador. Vocês já ouviram aí, até o pessoalzinho no lugar aí, perguntaram para ele, vocês acham que Jesus estaria aqui? Ele falou, pra caramba, Jesus ia estar com a mulher da vida, com todo mundo aqui, de boa. Eu já ouvi dizer que Jesus daria até a cannabis. E aí, o pessoal falando isso, mas meu Deus, onde eles estão tirando isso? Jesus só andava com quem não prestava. Eu falei, que Bíblia esse povo está lendo? Que Jesus esse pessoal está lendo? Aí quando eu pego nesse texto, eu falo, peraí, só tinha que não prestar aqui. Vocês sabem quem é publicano? Publicano, ele era considerado um traidor e um dos piores pecadores. Por quê? Porque Roma veio para Israel, invadiu, tomou posse. E aí eles começam a cobrar imposto e deixam o povo viver lá, para resumir isso. Só que eles não põem os romanos para curar, eles põem os israelitas, os próprios judeus para cobrar imposto. Isso é uma afronta de Deus. Não só porque eles cobravam, porque hoje o imposto é qualquer coisa, né? Você paga o carro aí 40% de imposto, 40% de imposto. Antes não, antes o publicano ele ficava num lugar específico, quando você passava, dependendo do que você estava na mão, ele dava contigo. Mas isso aí é excepcional. Algo que você tem que dar é então, eles eram até abusivos de verdade. E era o valor que eles achavam que tinha que dar. E Roma não ligasse desde que chegasse lá no cofre deles. Então o povo tinha um ódio mortal pelo publicano. Porque além de traidor, ele extorquia o povo. Aí o que Jesus faz? Jesus passa naquele povo. Ele não fala com o pessoal que está sentado aqui, ele fala com o chefe que ficava lá anotando que era Levi. Fala, olha, você me segue. A Bíblia não dá detalhes, mas diz que ele se levanta e segue. Mais do que isso, ele dá um jantar na casa dele. E aí vai convidar os amigos. Quem que os amigos? Os pecadores publicanos. E de acordo com o conceito religioso, você era de Deus, você não pode se misturar com aquilo que não presta. O conceito em si não está totalmente errado. Vocês percebem que não está totalmente errado? Porque de fato tem gente que não está. De fato tem lugares que não cabe ao cristão. Eu tenho dificuldade até dependendo de como está a festa, eu fico, cumprimento todo mundo, e quando começa a orar, eu agradeço, dou tchau para todo mundo, e até aqui me conta, até aqui não me cabe mais. Isso se eu for, tá? E aí Jesus está lá, bebendo, e os religiosos, eles não vão questionar Jesus. Vocês percebem essa capacidade deles? Ele vai falar para Jesus. Eles não falam, eles não pegam uma coisa e falam, o que ele está falando? Eles chegam nos discípulos, que não eram apóstolos ainda. Eram os novo convertidos. Pessoas fracas de mente. Irmãos, um deles chegou para nós e falou, Jesus, eles não ouviram a mensagem. Quer que nós oramos para descer fogo lá? Para matar todo mundo? Esse é um discípulo. Há quem diga que eles tinham entre 15, 19, 20 anos. Talvez por isso também eu pensamento deles. Não defendo, mas existe essa possibilidade. Mas por que eles confrontam os discípulos? Porque a mente deles ainda não estava totalmente enraizada naquilo que era o Evangelho. Eles eram algo mais fácil, eles não queriam, eles queriam confundir pela lógica. Olha, o que ele está fazendo ali? Porque esse povo não presta. E ele não está, ele está comendo, ele está bebendo, o que ele está fazendo ali? E é aí onde a igreja precisa se aprender a se colocar. O que Jesus estava fazendo ali? Ele responde. Quem pensa que tem saúde, quem tem saúde não é para isso que eu vim para quem está doente, que é para isso que serve o médico. Eu sou médico. Eu vim para quem está doente. O que Jesus está dizendo? Eu não estou aqui para assinar embaixo o que eles estão fazendo. Está entendendo? Eu não estou aqui para dizer amém do que eles
Eu estou aqui porque o pecado é uma doença. O pecado tem tomado de conta deles. Eu vim aqui para libertá-los disso. Eu vim aqui para limpá-los disso. É o que o pessoal de fora precisa entender. Quando eu sei que eu vou deixar como crente, não é porque eu estou querendo lá. Não, eu estou querendo limpar isso. Sabe por quê? Porque eu aprendi cedo que o pecado, ele não é liberdade. Sabe o que o pecado é? O pecado não é liberdade. Que o divórcio é liberdade. Que a libertinagem é liberdade. Se você não tiver cuidado, irmão, você vai ter esse pensamento. Se você não tem uma vida devocional, você vai ter. Porque isso está 24 horas na TV, no streaming, na internet. Se você não tiver maturidade, você cai nesse pensamento. Então, na verdade, o pecado ele é uma prisão. Ele não é uma liberdade. E quando Cristo disse, quando Paulo disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele está falando disso, de você ser livre do pecado. Uma vez eu vi uma moça falando que ela era viciada na cannabis lá, e ela falou: olha, eu fumo todo dia 25 anos, não sou viciada. Peraí, você fuma todo dia há 25 anos e não é viciado. Existe isso. Quem vive no pecado tem o mesmo pensamento. Eu pego, mas não sou pecador. Então o pecado, na verdade, ele é a prisão de falso senso de liberdade que gera morte. A gente pensa que esse estado de rebelião, mas o pecado ele é uma prisão justamente por isso, porque dá aquela falsa sensação de liberdade. Ninguém explica para os jovens, ninguém explica a consequência de você ficar com várias pessoas. Você sabia que isso tem problemas, tanto no físico quanto no psicológico? Além das doenças, ninguém fala disso. A ideia de que eu vou para aquele lugar, eu faço com um monte de mulher querendo se achar autossuficiente, que ela não sabe que ela está criando um mundo que tem que se fazer do jeito dela, se eu não for do jeito dela, eu morrer sozinha, fofa. Eu quero fazer contigo. Assim como tem muito homem achando que acha que tem que ser assim, sabe? E não é assim. As coisas têm que ser do jeito que precisa. E quando eu começo a entender esse senso de propósito de Jesus, eu percebo que esse senso de propósito que a igreja precisa ter. Esse é o equilíbrio que a igreja precisa ter. A igreja precisa saber aonde ela pode entrar e onde ela não pode entrar. No começo da minha fé, eu tinha um amigo que a gente começou bem junto. E aí só eu continuei e ele parou, porque apareceu mulher demais, apareceu esse coisa. Quando a gente quer ser crente, parece um negócio. Quando a gente fala, eu vou parar de beber, parece que chega a adega de graça para você. Quando eu falo, eu não quero mais ir para tal lugar, eu vim ali para minha casa, vou para tal lugar, eu falei, não, hoje eu não tenho dinheiro não. Não, mas a gente, o fulano vai pagar. Você vai lá no área lá, lembra? Vamos lá. É assim, irmão, que acontece. Eu percebi, eu querendo converter ele, querendo ajudar ele, eu entendi que eu não tinha ainda força suficiente para trazer ele para mim. Eu precisava me isolar um pouquinho dele, me consertar, reconhecer. De repente, eu seria visto por ele como alguém de fé. Porque eu entendi que andar com ele não era bom para mim, porque eu não tinha força suficiente para fazer nada. Você percebe? Esse senso de limite que a gente precisa ter. O problema do fariseu é que ele, como alguns crentes, tem a visão de que, olha, eu sou crente, então eu não tenho mais vontade de pecar. Tem um pregador famoso, que defende essa ideia do ninguém não pregador. Você defende, se você é um crente, lá todo dia, você não tem mais desejo de pecar. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu quero enfocar, né? É forte. O que acontece? Eu aprendi que o crente ele precisa saber da limitação. Eu, por exemplo, brincando aqui, mas eu sou meio tendencioso a ser um pouco brincando. Nunca fui tão errado, eu não sei por quê. Se você não é muito eu não amava por quê, mas se você amasse comigo, você não sabe. Eu faço. Faço ela. E foi justamente onde eu precisei trabalhar muito dentro de mim. Porque além
palavras duras. Então, eu era tipo aquele personagem, não me lembro, essa pergunta toda, a pergunta, a resposta era meio estranha. Irmãos, eu demorei um pouquinho para se moldar. E ainda hoje eu tenho que trabalhar na minha resposta. Às vezes eu paro e faço nada. E graças a Deus por isso, porque se eu achasse que eu sou perfeito, porque o religioso ele faz assim, ó, como eu oro todo dia, se alguém me falar uma bobagem, eu posso dar esse tipo de resposta às vezes. Sabe por quê? Porque eu oro todo dia. Porque essa pessoa não ora tanto quanto eu. Eu sou mais crente do que eu. Então, se eu der uma resposta, Deus vai entender. Ninguém fala isso nitidamente, mas essa é a sensação do religioso. Ele acha que ele faz uma coisa todo dia, então é igual os fariseus. Você sabia? Uma das leis que tinha, era o dia do Yom Kippur, que era a lei, uma vez por ano tinha o jejum. Sabe o que os fariseus faziam? Eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. O jejum era para ser feito uma vez por mês. Por ano, eles faziam 2 vezes por semana. Então o que eles pensavam? Estou purificado. Ninguém jejua tanto quanto eles. Se você jejuou uma vez por semana, já estava bom. Mas se você não jejuasse pelo menos por semana, você não era tão crente quanto eles. Então, e qual que era a recompensa deles? Era orar na esquina e todo mundo olhar para eles. Nossa, como ora bonito. Bonito. Isso aí. Fecha o olho. E eu estou sentindo. É lindo, maravilhoso. Jejuava. Sabe, irmão, que eu estou pagando um preço para esse crente. É, irmão, que ninguém sabe o preço que eu estou pagando. Aí ele se justifica 20 minutos, irmão, mas só Deus me justifica. Aí chega Jesus no sermão do monte, fala, quando vocês orarem, não façam como eles, que vão para um lugar onde não vão ver. Olhem o culto, que o Pai te recompensa. Quando você der mais igual, você ajudar o outro, olha como sou maravilhoso, olha o que eu fiz, olha como sou legal. Faz um culto, porque o que é a mão direita da esquerda não precisa saber. Quando você chegou, não precisa, não lava o rosto, escova o dente, só não conta comigo. Porque quando você faz na intenção dos outros verem, a sua intenção é simplesmente. A sua intenção não é fazer porque aquilo gera um resultado benéfico. A sua intenção é se aparecer. Então esse é o problema. Então por isso, irmãos, eu entendo que o propósito da igreja é ser luz. O propósito da igreja é ser bênção. O propósito da igreja, primeiro, é entender qual é o lugar dela. É entender o que ela tem que fazer. E muitas das vezes isso é uma questão pessoal. O meu contexto diário é diferente do seu. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei o que vai acontecer no meu. E aí o que eu faço então? Eu medito na lei. Eu medito na palavra. E antes que eu peque, eu leio. Muitas vezes, irmão, eu subi o sangue da cabeça, eu posso ficar nervoso, mas não pequei, faça nada. Respira, conta até 100, conta até 1000. Entende? Quando a gente não é um religioso no sentido negativo, a gente primeiro reconhece nossas fraquezas. E é isso que o apóstolo Paulo fala. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, irmãos, você pode se olhar para Deus e falar, Senhor, o meu limite é aqui. Senhor, eu só consigo até aqui. Senhor, só me cabe até aqui. E o Senhor se atende. E o Senhor te dará força. E o Senhor te fortalecerá. Salmo 37, verso 6. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém? E agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Obrigado. Foi gostoso. Alguns irmãos ausentes não se comunicaram. Por que não vieram? E eu quero dar uma palavra aqui, muito importante. Agradecer os irmãos que essa semana
estiveram fazendo a minha vez. Você sabe o que eu passei, nós estamos passando aí com a quimioterapia de minha esposa, né? Estava muito cansado. Está tudo ser feito, apesar de 48 anos de ministério e ter 3.029 mensagens, eu sempre quero coisa nova. E levanto 4 horas. Pregar não. Pregar é fácil, mas é cansado de manhã. Né? Eu quero agora dar 2 palavrinhas. Primeiro, o último culto da manhã, culto da comunhão. O último culto da comunhão é dia 10. Eu quero que todos os jovens, Lucas, Isaac, Júlio, Diego, Bia, se possível, participar vai dar, né? E outros jovens. Nós vamos falar o seguinte: estou completando nessa semana 77 anos. Inteiro, velhinho, 77 anos. À noite, meus irmãos vão fazer acho que um virado bastante. Eu quero conversar com vocês, e pode inclusive perguntar, sobre o seguinte: como ser feliz? Como ser feliz? É essa a nossa palavra. Não é uma mensagem, é uma palestra que você pode levantar a mão e perguntar. Os irmãos podem levantar a mão e perguntar. Nada fora do assunto não. Mas agora eu não sou obrigado a responder. Se eu souber responder, se não souber responder, assim. Mas nós vamos fazer no dia 10 como ser feliz. Os jovens aqui em frente, né? E os alunos também. Porque isso aqui, 7 anos, eu já aprendi a ser feliz e infeliz. Mas eu quero ensinar para vocês como ser feliz. Amém. Dia 16, nossa ceia de Natal. Irmão, venha. Se você ainda não falou para a irmã Fábio, fala para a irmã Fábio, pode trazer. Fala, eu vou trazer maionese, eu vou trazer uma leitoa, eu vou trazer qualquer coisa assim que puder trazer para nós fazer a nossa ceia de Natal. Da nossa família, porque aqui é uma família. Da nossa família. Tá? Não vem dizer que vai trazer só estômago pãozinho, não, que aí a gente vai falar assim, vai trazer alguma coisa na ceia de Natal. Tá? Então, na ceia de Natal, nós temos os irmãos, por favor, nossos irmãos visitantes, vem aí, traga, faz. Olha, crente bebe, mas crente come para valer. E no dia 17, nós temos o nosso culto de Natal. E geralmente o culto de 24 vai ser a pessoa com a família, outros viajam, etc. Então, o culto vai ser no dia 17. Então, não faltem, por favor, tá? No culto de Natal. Venham no culto de Natal. Venham no culto de Natal. Tá? Venham no culto de Natal. E no dia, essa semana, nós paramos a nossa escola bíblica digital e voltamos em fevereiro. Porque tem gente que vai trabalhar, quando vai trabalhar até mais tarde, por causa do carnaval. Tem gente que é funcionário de loja, vai fazer hora extra. Então, de ontem não dá. Então, nós vamos parar. Essa semana nós temos. E depois nós voltamos no mês que vem. Tá bom? Deixa eu ver se eu corri aqui. Eu quero andando aqui. O pastor não está, mas quer dar palpite depois demais. Fazer o quê, né? Vocês são uma bênção. Você aguentar bem, você fala nada. Não, obrigado. Então, tudo como eu, tudo Natal, tá? Então, é isso que nós queremos, irmãos, fazer isso. Vamos fazer isso, vamos fazer o fim do ano muito. Para o ano que vem, nós vamos começar a ter nossas reuniões para poder começar novamente. Mas olha, tem que ser bom igual o ano que passou.
Nós temos nossas lutas, né? Hoje eu estava na casa da minha filha, fui para visitar minha filha, fui visitar minha neta, minhas netas, meu neto e minha bisneta, né? Passei um dia com ele, que devia ter lá para lá, né? Então nós estamos marcando um culto de agradecimento, porque a pastora Leonardo teve câncer, né? E agora já fazendo todas as coisas. Daqui 2 anos, o médico disse que vai acabar. O meu cunhado, nós oramos, ele está curadinho. Perdeu metade das tripas, mas mesmo assim a pessoa dá para comer muito. E a minha filha está com câncer muito feroz e ela vai operar agora no dia 5, né? Agora em dezembro, né? Vai ter que fazer radioterapia, porque é uma doença muito. Né? Então eles falaram assim: olha, nós estamos orando, nós continuamos orando, o irmão Cristóvão está no culto, ele põe, e nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus por todos esses, né? Esses do velho que estava encalhado, que estava agora. Chamou minha filha de velho, chamou eu de ancião. Então, nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus para ele, quando tudo estiver certo, se Deus quiser. Viu, irmão Cristóvão? Então não esquece de orar. Minha filha falou assim: olha, pai, não esquece de orar, porque foi oração de vocês que daí o marido está bem. Eu falei: pode deixar, irmão Cristóvão, não esquece de jeito nenhum. Né? Não esquece de jeito nenhum. De vez em quando Deus abençoe ele até com moedinha. Então, irmãos, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Bruno, que Deus abençoe. Obrigado, irmãos. E eu gostaria de que vocês, por favor, venham na nossa ceia de Natal, participem da nossa ceia de Natal. E eu creio que no culto de Natal deve ter, se tem ceia de Natal, no culto de Natal deve ter saborô. Deve ter uma comidinha japonesa saborô, não sei. Depende muito do saborô da ceia de Natal, né? Não sei, depende muito. Né? Então, por favor, participem. Né? Não precisa ser coisa chique, não. Tá bom? Não precisa, não. 2, 3 leituras assadas, tá bom. Sem coisa chique, não. Tem como trazer mais mulher, ou trazer alguma coisa, né? Não, vai trazer alguma coisa e uma fruta, tá bom? Obrigado, Bruno, pela sua palavra. Que Deus abençoe. Eu estava lá atrás, eu sou surdo. Minha esposa estava anotando, né? Mas ela também, o pai dela ficou também, nas aparelhos, né? Então, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo trabalho, obrigado, irmão pastor Celso, pelo trabalho, pela escola dominical digital de terça. Obrigado, irmão Cristóvão, pelo trabalho de quinta, pelo trabalho de hoje, por ter levado a gente lá na nossa casa da nossa filha. Obrigado a todos vocês. Irmãos, vamos encerrar esse ano com isso. De vitória. Pastor Sérgio vem nos dar a bênção apostólica e será o nosso. Glória a Deus. O pastor Sérgio, coitado, ele chegou aqui com toda a família. Depois, como foi para Curitiba? Lá, tudo bem, mas minha filha está aqui. Agora a filha foi para Portugal. Não pode de jeito nenhum brigar com a esposa, senão está sozinho. Mas ele falou que nós somos todos seguros. Porque olha como eu falei. Obrigado. Pastor Sérgio, por favor, olha o mesmo Graças a Deus, igreja. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse culto, pela tua presença, pela tua palavra, em nossos corações, que possamos discernir nosso caminho, Pai, escutar a tua palavra e a praticar, Senhor. Abençoa o teu povo nessa semana, Senhor. Tua palavra diz, ó Pai, que aonde colocar a planta dos nossos pés e as nossas mãos, ali haverá prosperidade, vinda de ti, Senhor. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, que ao chegar lá na nossa casa, Senhor, a tua bênção já está estabelecida.
necessita. Assim cremos, ó Pai, assim nós falamos, ó Deus. Toda a honra e toda a glória nós rendemos a Ti. Pai, do Teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Teu Espírito Santo esteja com toda a Tua igreja até a volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.